Kleber, estou construindo uma casinha para os meus pais e gostaria de saber a quantidade mínima de tomada para minha casa ficar funcional e dentro da norma. Jailson Santos, de Contagem, Minas Gerais. Fala aí, gurizada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eletrizante. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar a respeito de quantidade mínima de tomadas para atender a norma NBR 5410. E nada melhor do que a própria NBR para tirar nossas dúvidas, não é verdade? Gostaria de que vocês acompanhassem comigo, pessoal, no item 9.5.2.2 da própria NBR, que fala sobre pontos de tomada. Mas antes, eu gostaria que você já fosse deixando o seu like ou dislike, se esse assunto é do seu interesse. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Se não for inscrito ainda, já se inscreve, deixa aquele sininho ativado para o YouTube sempre te lembrar de novos vídeos por aqui. O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios. Ou seja, pessoal, cada cômodo aqui, a norma vai exigir mais ou menos quantidade de tomada, né? E a gente vai ver aqui os critérios estabelecidos. Por exemplo, no item A, ele coloca assim, ó, em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, tá? Item B fala sobre cozinhas, copas e áreas de serviço, lavanderias ou locais análogos. Deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 ou fração do perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser prevista no mínimo 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos, né? Então, interpretando aqui, pessoal, no mesmo ponto ou ponto distinto seria, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma caixinha ou 2 tomadas aqui na mesma caixinha, ou um em cada lado da bancada da pia, mas que em cima da bancada tem que ter pelo menos 2 tomadas, tá? E o que é isso? Tem pessoas que têm dúvida a respeito dessa fração de perímetro, né? Por exemplo, se você contou, deu 7 metros de perímetros, são 2 tomadas mínimas. Se tiver 8, são 3, porque uma fração de perímetro já admite uma tomada a mais. Item C. Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Varanda, né, pessoal? Ela pode ser pequena ou grande, pelo menos um ponto nessa área, tá? Considerado até uma área externa. Aí tem uma nota aqui, né, que admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não deixar que isso aconteça, né? Em alguns casos a varanda é muito pequena, né, pessoal? Fica meio que exposto a uma área não coberta, então a norma admite que você tenha pelo menos uma tomada próximo da varanda, se a construção propriamente dita não permitir essa tomada, tá? E depois, logo em seguida, fala sobre quartos, salas e dormitórios, né? Deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração do perímetro. E ela também aconselha que seja uniformemente distribuído, né? Quando possível, é claro. Então vamos supor que você tem um cômodo de 4x4, 16 metros. O que a gente vai fazer? Pega os 16 e divide por 5, dá 3, alguma coisa. Então já arredonda para 4 por causa da fração do perímetro, tá? O que mais? Observe, pessoal, que na cozinha a norma requer mais tomadas, no quarto e sala menos. Por quê? Porque a gente sabe que na cozinha usa-se mais pontos, né? Verdade? Aí temos aqui também a nota, né? Particularmente no caso de salas, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para a alimentação de mais de um equipamento, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomadas julgada adequada. Para a gente não juntar muitas tomadas, né, pessoal, no mesmo circuito. Às vezes fica um pouco confuso, mas o que a norma quer é que a gente evite a conexão com Benjamin, com aqueles filtros de linha, né, para ligar um monte de coisa. Então, se você sabe que ali na sua estante você vai usar 3, 4 equipamentos, você não coloca uma tomada única, coloca um espelho 4x4 e coloque 4, 5 ou 6 tomadas no mesmo ponto, porque ali vai ter uma utilização de maior quantidade de equipamento, mas de carga baixa, tá bom? Essa questão de carga, pessoal, a gente vai fazer um outro vídeo falando a respeito disso, para esse vídeo não se estender muito,
Beleza? Vamos focar aqui apenas em quantidade de pontos, para a gente não misturar os assuntos. Em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados. Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência de até 0,8 metros no máximo de sua porta de acesso. Então aqui ele está falando, né, pessoal, que outros cômodos, né, pode ser um quartinho da bagunça, um escritório, alguma coisa, que ele tenha pelo menos 2,25 metros quadrados, você precisa de ter ali uma tomada, né? Se caso não tiver como colocar dentro, pode ser para o lado de fora, num corredor, por exemplo, mas que fique fácil de usar próximo à porta. Um ponto de tomada se a área do cômodo da dependência for superior a 2,25 metros e igual ou inferior a 6 metros quadrados, né? Então até 6 metros quadrados exige-se pelo menos um ponto. Também temos uma outra observação aqui no item E, que é um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros quadrados. Né? Ou seja, a partir de 6 metros quadrados ela entra na mesma consideração, por exemplo, das salas e quartos, que é, no mínimo, uma tomada a cada 5 metros de perímetro, ou fração. Né? No caso, se sua sala tiver 6 metros, um ponto. Ou seja, né, pessoal, passou de 6 metros quadrados a área do seu cômodo, ela entra na mesma classificação dos salas e quartos. Ou seja, uma tomada a cada 5 metros de perímetro, ou fração do perímetro. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo, para ficar mais clara a dúvida do nosso amigo. Vamos tentar imaginar aqui, então, uma casa pequena da seguinte forma. Uma cozinha, uma sala, um quarto. Vamos fazer aqui um outro quartinho da bagunça, um banheirinho, uma lavanderia. Pessoal, não liga para o meu desenho feio não, mas vamos supor que ela esteja dessa maneira. 4 por 3, aqui também 4 por 3, só para efeito de cálculo, tá, pessoal? 4 por 3, aqui vamos supor que seria 3 por 3, 3 por 2, 3 por 3, né? Eita. Aqui seria 3 por 3, o banheirinho seria 2 por 1, e a nossa lavanderia aqui seria 3 por... 3 por 1, lavanderia pequenininha. Tá bom, só para efeito de cálculo, né, pessoal? Então aqui seria a cozinha, aqui seria a sala, aqui seria o quarto, aqui seria um escritório, vai. Aqui o banheiro e aqui a lavanderia. Então vamos pensar no seguinte, pessoal. A gente sabe que os 3 cômodos maior, 4 vezes 3, 12 metros quadrados. Porém, o que mais nos interessa ali, pessoal, é o perímetro. O perímetro seria o quê? 4 mais 4 mais 3 mais 3. 4 mais 4, 8. 9, 10, 11. 12, 13, 14. Ou seja, perímetro 14. Certo? Vocês vão concordar comigo. 14 metros de perímetro. A lavanderia, 3 por 1. Ela tem 3 metros, porém 6, 7, 8. São 8 metros de perímetro. Lavanderia. Vou colocar aqui os cômodos. O L de lavanderia. O que mais que nós temos? O escritório. O escritório tem o que, pessoal? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Seria 3 mais 3, 6, 12. O perímetro seria 12. Banheiro não precisa contar, que é no mínimo uma tomada. Tá? Então vamos lá as contas. Vamos lembrar do que a gente leu. Vamos começar pela cozinha.
Na cozinha, são 14 metros do perímetro. Então vamos calcular aqui, ó. Vamos começar por aqui. Vamos ver quantas tomadas a gente precisa na cozinha. Vocês lembram que a gente leu? Tá aqui, ó, na minha mão. Cozinhas, copas e lavanderia. Precisa de uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. Então vamos calcular primeiro esses dois. 3,5. O que a gente faz? O perímetro da cozinha é quanto? 14. Então vamos pegar aqui os 14 e vamos dividir por 3,5. Fácil, né? 3,5 mais 3,5, 7. 7 mais 7, 14. 4 vezes. Certo? 4 vezes 3,5 dá 14. Exatamente. Então na cozinha precisa de pelo menos 4 tomadas. Lavanderia. A lavanderia ela tem 8 metros de perímetro. Se a gente pegar os mesmos 8 e dividir por 3,5, eu sei que 3,5 vezes 2 dá 7. Vai sobrar 1? Então mais 1. Fração do perímetro. Então eu sei que aqui eu preciso de pelo menos 3 tomadas. Agora, salas e quartos têm o mesmo tamanho da cozinha. Mas será que é a mesma quantidade de tomada? Vamos ver isso aí. É 14 também. Certo? Vamos fazer aqui embaixo para dar continuidade. O perímetro continua sendo 14. Porém, agora eu não vou dividir por 3,5, vou dividir por 5. Por quê? Porque a gente leu aqui que para salas e quartos são recomendadas no mínimo uma tomada a cada 5 metros, ou fração do perímetro. Se eu dividir isso aqui por 5, eu sei que 5 vezes 3 dá 15. Então passou. Então dá 2. 5 vezes 2, 10, sobra 4. Então mais 1. Então, ou seja, 3. Eu preciso de pelo menos 3 tomadas aqui na sala e 3 aqui no quarto. Observe que a área e o perímetro são os mesmos, só que são quantidades diferentes por causa da utilização. Nós sabemos que na cozinha utiliza-se muito mais do que num quarto, por exemplo. Não é verdade? Bom, e no nosso escritório? Vamos considerar o nosso escritório. O que a gente tinha programado aqui para ele? 3 por 3, né? 9 metros quadrados, porém 3 mais 3 mais 3 mais 3 seria 12 o perímetro. Então vamos colocar aqui os 12. Lembra-se que nos outros cômodos a gente leu lá que a partir de 6 metros quadrados, esse outro cômodo leva-se a mesma consideração de salas e quartos, ou seja, cada 5 metros, ou fração do perímetro, um ponto de tomada. Então vamos fazer o mesmo cálculo que fizemos aqui, simples. Divide por 5. Eu sei que dá 2, e sobra 2, então eu acrescento mais 1, 3. Então eu sei que aqui também eu preciso de 3 tomadas. E no banheiro, como a gente leu, pelo menos uma tomada próximo do lavatório. Feito isso aqui, pessoal, nós já chegamos na conclusão de quantas tomadas nós precisamos por cômodo. Agora é muito fácil. Apenas vamos somar. 4 da cozinha, mais 3 da sala, mais 3 do quarto, mais 3 do escritório, mais 3 da lavanderia e mais 1 do banheiro. Logo, isso aqui me dá um resultado de 4 mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3, 13, mais 3, 16, com mais uma, 17. Então, se a casa do nosso amigo tiver essas medidas e essa configuração de perímetro e área, nós sabemos que ele vai precisar de, no mínimo, 17 tomadas. Claro, né, pessoal, isso aqui é a quantidade mínima, só que quando a gente vai construindo, a gente vai vendo as necessidades, os equipamentos que nós vamos adquirir e distribuir na casa, nós sabemos de onde deve ser a tomada, a quantidade exata, né? Mas o mínimo recomendado pela norma é isso aqui que a gente acabou de calcular junto. Vocês viram que é bem simples, não é nem questão matemática, é mais a questão de interpretar mesmo, né? Mas por via de regra, pessoal, no mínimo, a cada 3,5 metros perimetral, não é de área, perimetral, de uma cozinha, a gente sabe que precisa de pelo menos uma tomada. Quartos, salas e até outros cômodos, a gente pode generalizar que precisa de, no mínimo, uma tomada a cada 5 metros. Não é verdade? Chegamos a essa conclusão, que é bem fácil. Espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido. E num próximo vídeo, pessoal, em breve eu quero fazer um vídeo falando a respeito das cargas. Será que eu posso pegar todas essas 17 tomadas e ligar no mesmo circuito? Ou será que precisa cada tomada num disjuntor separado? Ou tudo tem uma lógica por trás disso. Temos que saber a potência que vamos ser usado.
né, algumas coisinhas que a gente tem que prestar atenção, e a norma também vai nos ajudar a responder todas essas dúvidas. Beleza? Então, mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likeão maroto, ativar o sininho, que o YouTube sempre vai te lembrar de novos vídeos. Fechou? Um abraço e até mais.